sempre achei um exagero essa coisa de TDAH. Eu pensava, pronto, agora tudo é TDAH, tudo é dislexia. As pessoas estão inventando doença agora para as crianças e para todo mundo. E para mim aquilo era só desculpa. Até que a minha vida, ela virou do avesso. E isso tem tudo a ver com os desafios que nós enfrentamos diariamente com a nossa lógica. O Arthur, meu filho mais novo, ele era uma criança ali cheia de energia, mas enfrentava umas dificuldades na escola. E era bem desafiador conviver com o Arthur em casa. Para não dizer que era insuportável. Ele era elétrico. Não parava de falar um minuto. Em casa era 368 mãe por dia. Aquilo tinha hora que eu queria que a minha cabeça esvaziasse. Eu não queria mais escutar mãe na vida. E ao mesmo tempo, eu me sentia culpada. Eu ficava, meu Deus do céu, é meu filho. Como que eu não posso ter paciência com uma criança dessa? Eu tenho que ter paciência. Era muita oração. Agora pensa comigo. Se era desafiador pra mim, euzinha aqui, mãe do Arthur, imagina os professores dele. Olha, eu já tinha trocado o Arthur nessa altura do campeonato 3 vezes, porque não podia fazer mais nada. Era praticamente todos os dias numa escola. Até que depois de tanto eu trocar ele de escola, eu encontrei apoio, e o apoio certo ali em uma escola municipal, uma escola da prefeitura. Sem querer generalizar, mas as experiências que eu tive até então com escolas particulares foram bem complicadas, assim. Sem querer generalizar, mas a experiência que eu tive com as escolas anteriores, que eram particulares, não foram das melhores. Qualquer peido que o menino dava, eu tinha que estar lá dentro da escola. Era quase todo dia na escola para conversar com a pedagoga. Na pública, a minha presença, ela também era frequente, mas bem menos. Lá, eles acolheram o meu filho e eles começaram a entender os desafios do Arthur com a alfabetização. O Arthur, ele começou a entender o A, E, I, O, U, gente. Ele tinha ali uns 8 anos. Aí, como toda família, unida, né? Aquela família tem que dar um jeitinho no Arthur, porque a priminha dele lá de 4 anos já tá lendo até a Bíblia. Gente, eu tenho 39, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia até hoje. Tem umas palavras ali que eu agarro. Pra mim era natural, o menino não tá lendo assim, com aquela maravilha toda. Eu não dei confiança pra ninguém e eu segui o que a escola foi me orientando, levando nos especialistas pra idade dele. Tinha suspeita de algumas coisas, mas só um médico ele poderia ali afirmar depois dos exames que eram necessários ser feitos. Até que o diagnóstico do Arthur veio, ele tinha lá TDAH com hiperatividade, o bichinho era hiperativo mesmo, tá? Eu já tinha quase certeza disso. A hiperatividade dele era exclusiva, eu acho que na língua, de tanto que o menino falava. Parecia um papagaio de pirata. Eu nunca vi uma criança falar tanto na vida. Tem dias que eu penso, Jesus, deixa minha cabeça esvaziar um pouco, porque a criança, não para. O diagnóstico dele veio para eu aprender com meu filho. O Arthur me fez ver a realidade de outra forma. Com o diagnóstico, nós começamos a medicar o Arthur e ele ficava mais concentrado. Mas já não era mais o meu filho. Parecia que a alegria dele tinha ido embora logo quando a gente entrou com a medicação. Aí a gente voltou na médica em busca de outras alternativas. E ela explicou que muitos adultos não tinham a mesma condição dele e nunca foram diagnosticados. E mesmo assim eles conseguiram vencer, que sim, era possível tratá-los sem medicação. Nós seguimos sendo orientados ali por aqueles profissionais e o tratamento dele basicamente se resume em alimentação e praticar esporte hoje, mas a boca dele continua sem fechar, tá? Só quando ele tá ali jogando bola e tal, que ele para de falar um pouco comigo, mas com os amiguinhos dele lá, tá sempre falando. A parte boa é que ele nunca mais precisou voltar a tomar remédio e, pra minha surpresa, convivendo com o Arthur, compartilhando ali dos desafios dele, eu comecei a me ver em determinadas situações ali, fiz também os exames e fui diagnosticada com TDAH e dislexia. Mas sabe, foi nesse momento que eu percebi algo crucial, tanto na vida pessoal quanto nos negócios. Entender os nossos desafios é o primeiro passo para a gente conseguir superar. Essa lição se aplica nas nossas lojas também. Assim como eu busquei ajuda para o meu filho, nós devemos buscar soluções para os desafios dos nossos negócios. Seja aí um estoque parado, dificuldade que talvez você tenha em precificar os seus produtos corretamente, ou até mesmo em como usar as redes sociais para você vender mais. Porque quem não está hoje nas redes sociais
sociais, gente, tá vivendo uma caverna. Como é que você trabalha sem vender pelas redes sociais? Se um cliente, ele vai lá e te pergunta o preço no direct, você responde e ele te ignora. É por quê? Porque você tá respondendo da forma errada. Toda vez que um cliente te perguntar o preço, você deve, antes de falar o valor, trazer em poucas palavras quais são os diferenciais que aquele seu produto tem, os diferenciais da sua loja, o que ele vai encontrar só comprando com você, em mais nenhuma loja. Só depois disso que você vai responder o preço e vai finalizar essa mensagem com uma pergunta-chave. Voltando à história do Arthur, quando ele começou a mudar o seu comportamento, eu também mudei. Eu aprendi que às vezes a solução está em uma nova perspectiva. Ano passado, o Arthur, ele estava com os comportamentos ali que eu desaprovava. E eu troquei de escola novamente, mesmo gostando muito dessa escola. Eu levei ele para uma outra escola particular que o filho de uma amiga minha, que é um menino ali que eu gosto muito, que eu admiro, que tem os mesmos valores, as mesmas crenças, a família dele são pessoas que eu gosto muito, que era uma criança que eu queria que meu filho convivesse. Eu falei bem assim, vou levar meu filho para a escola do Matheus, porque se ele ficar ali pelo menos com o mesmo comportamento do Matheus, já vai estar melhor para mim. O Matheus, sim, ele influenciou meu filho positivamente. E o Arthur, ele também ajudou o Matheus. O Matheus, ele era uma criança que usava muita tela, muito videogame. Os pais dele já estavam ali na missão de tirar isso dele. Porém, com a convivência com o Arthur, para ele foi mais leve. O Matheus, ele saiu das telas e foi pro jiu-jitsu e pro futebol junto ao Arthur. E o Arthur, por sua vez, voltou a ser aquela criança doce e carinhosa que ele não era mais antes de conviver com o Matheus. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Não importa o desafio, seja pessoal ou profissional. Há sempre uma maneira de superá-lo. E muitas vezes a solução vem de onde nós menos esperamos. Eu acredito fielmente que nós somos a soma das pessoas que a gente mais convive. Então escolha quem você vai estar perto, escolha as pessoas que te cercam e veja se elas têm os mesmos sonhos que você. Se tem uma mentalidade tão forte quanto a sua, que eles estão no caminho para onde você deseja seguir. Eu costumo dizer que quem tem ação tem resultado. Se as coisas ainda não estão do jeito que você gostaria, haja, mas haja para ontem. Até o próximo vídeo.